Fala geral, eu sou o Deusano Braga, falando aqui diretamente de Parnaíba. No último episódio eu falei sobre louvar ao sol, parece que ele me ouviu e não quer mais sair dessa cidade, tá um calor desgraçado. Tudo bom, seu Edmo Campos? Olá pessoal, olá Deusleno, olha aí, viu? Vai chamar o sol. Parece que não vai mais voltar a chover aqui, tava até reclamando da chuva. Não reclama, cara, não reclama. Cuidado com o que você pede. Você mora no Piauí, cuidado com o que você deseja. Caramba, tá fazendo inveja a Teresina aqui, viu? Nunca pensei que ia dizer um negócio desse de Parnaíba, mas tá desse jeito. E por aí, seu Edmo Campos, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, da mesma forma também aí, muito sol, e é isso. É isso. O que é que você tem de novo aí? Rapaz, eu tava pensando muito já sobre o tema que a gente conversou nesse episódio. É porque tem a ver com hábitos, você rever certos hábitos, rever como você encara os seus resíduos, como você encara o seu lixo. Seu lixo interior. O lixo interior também é importante você dar uma destinação pra ele. Fazer uma reciclagem. Teve esses dias eu comprei aqui no supermercado aquele Drip Coffee, saca? O que é isso, cara? Cara, são aquelas doses individuais de café pra você fazer. Individuais? Sim, individuais. Vem tipo um filtrozinho com uma dose de café, você prende na canequinha e joga água quente, né? Pra fazer o seu café coado. Ah, cara, que legal. É como um sachêzinho de chá? É, como se fosse um sachê de chá. Só que eu fiquei pensando, cara, sobre a embalagem. É muita embalagem, é muito plástico pra uma dose só de café, sabe? Em comparação ao pacote de café que você compra mesmo de 250 gramas, meio quilo. Aí eu fiquei pensando muito sobre essa embalagem, sobre o desperdício de material. E quanto aquilo ali geraria de lixo. Esses programas aqui estão deixando a gente assim... reflexivos. Reflexivos, ambientais. Mas voltados pro consumo consciente. Eu já tô nessa onda já há um bom tempo, né? Pois é. E assim, é uma oportunidade legal de você experimentar cafés novos, mas tem esse porém também, do lixo gerado. É verdade. Tem essa questão da demanda pequena, porém, o que gera de lixo, né? Pois é. E pra continuar em café, eu comecei a assistir nesse final de semana passado um dorama bem legal. Deusleno e seus doramas. Cara, é engraçado porque eles têm umas coisas que eu não consegui encontrar em outras séries, sabe? Essas coisas mais intimistas, um pouco mais reflexivas, mais contemplativas. Ah, tá. Exatamente, tem muita imagem contemplativa, é muito legal por isso. E essa série, o nome dela é Gostaria de uma Xícara de Café? Olha, quem não quer? Café! E é muito legal, cara, realmente eu recomendo, foi uma grata surpresa. Eu assisti assim como quem não quer nada, né? Pensando nessa história do Drip Coffee, aí acabou caindo pra mim na Netflix. Tá lá na Netflix, então se você... Tá. Gostar de uma série mais contemplativa, de episódios curtinhos, meia hora no máximo, recomendo. Gostaria de uma Xícara de Café, é muito legal. É um dorama coreano e é bastante bacana. Vou anotar aqui. Vale a pena, vale a pena. E por aí, o que é que você conta de novidade? A novidade é que eu estou, a partir de agora, embarcando no maior, melhor e mais desafiador projeto da minha vida. Uau! Que é? Vai ter filho? É isso. Vou ser um arquiteto pai. Essa é a novidade, meu querido. Rapaz, sério? Deixei pra falar pra você aqui. Caramba, parabéns. Que legal. É isso. Tô aqui sem palavras, meu povo. Acabei de ganhar meu mais exigente cliente, né? Caramba, 2, né? Que vai ser mais exigentes ainda. É isso, cara. Tá aí já com 10 semanas. Caramba, velho. Que legal, bicho. Tudo de bom, viu? Boa sorte aí nessa empreitada aí, que é esse universo novo que se abre aí. Ah, muito obrigado. Agora eu não paro de pensar em quarto de bebê. Pronto. Tudo de bom. É isso, o novo mascote aqui do Arquibancada. Posso nem dizer se vai ser uma mascote ou um mascote, né? Na verdade. Ainda não sei ainda o sexo, né? Vai deixar pra hora H ou vai querer saber antes? Eu queria deixar pra hora H, mas a mãe e a Helena, por ela já sabia desde agora. Mas é isso, tô muito feliz, assim, eu tô aqui imaginando como vai ser essa minha nova vida, tanto pessoal como profissional. Olhar o mundo de outra forma, tentar melhorar o mundo, inclusive, mais ainda, né? Bom que começou antes. É uma vocação de arquiteto, né, cara? É verdade. E estamos muito felizes e você vai ser titio agora. Serei titio novamente, é isso aí. É muito bom, a parte boa. Mais um, né? Mais um, né? Que grande novidade, caramba. Hoje não tem dica, só tem essa grande novidade. Pode encerrar por aqui, né, o programa já, né? Caramba, muitas felicidades pra você e pra Helena, viu? Um beijo pra vocês. Massa, cara. E agora, a gente fala sobre o quê? Sobre o episódio de hoje ou não? Vamos falar sobre o episódio de hoje, né?
Faça as honras, futuro papai. Cara, você que tá querendo transformar o mundo num lugar melhor, que se preocupa aí com o meio ambiente para as futuras gerações. Agora mais do que nunca. E quer fazer parte dessa construção de um futuro mais sustentável? Esse episódio é para você. Então a gente chamou aqui para conversar com a gente o engenheiro Ramon Campelo e a arquiteta Carla Ohana. A gente conversou sobre compostagem, exatamente para descobrir como essa prática tão simples, né, pode transformar o modo como a gente lida com os resíduos orgânicos. E a gente aproveitou também e conversamos sobre o negócio da compostagem, né, através da startup deles, a Edsol. E é isso, o episódio hoje tem sustentabilidade, consumo consciente, é o que a gente imagina para o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Olha aí, dos nossos filhos, rapaz, que coisa louca. Por enquanto um. Vai ter mais, time de basquete. Quem sabe, né? Eita, pois é isso, minha gente. Pois vamos continuar embarcando aqui no futuro. Nosso futuro, no futuro das nossas novas gerações. E, pensando também no futuro do Arquibancada, não se esqueça de assinar o nosso feed nos principais agregadores de áudio digital, de deixar 5 estrelas lá no Spotify e no Apple Podcasts principalmente, e comente nas nossas redes sociais, comente também na caixinha de perguntas que tem lá no Spotify, espalhe para todo mundo o Arquibancada, para que a gente continue tendo cada vez mais relevância no mundo do podcast, beleza? Então vamos ao episódio de hoje. Pois vamos lá, partiu, Papai Edmund. Muito bem, Papai Edmund, vamos aqui desvendar os mistérios e os segredos da compostagem com os nossos convidados de hoje, Carla e Ramon. Desvendando os segredos. Vou pedir para que eles se apresentem, primeiro a Carla, depois o Ramon. Bom, meu nome é Carla Ohana, eu tenho uma primeira formação em arqueologia e preservação patrimonial e recentemente agora eu me formei também em arquitetura e urbanismo. A compostagem surgiu assim na minha vida meio que naturalmente, porque eu sempre tive essa preocupação com práticas e métodos de consumo sustentável. Então, assim, a compostagem é uma prática que traz essa questão da sustentabilidade, do que a gente consome e do lixo que a gente produz. Então, foi meio que um caminho natural. Encontrei pessoas também que pensavam parecido. E aí a gente montou essa empresa, né, que a gente vai discutir mais um pouquinho. E também a compostagem. Interessante. É legal quando você segue num caminho e aí o destino vai trazendo essas pessoas pra próximo da gente, né, cara? E o Ramon? Bom, eu sou Ramon Campelo, eu sou engenheiro civil de formação, tenho pós-graduação em engenharia ambiental e outra pós-graduação também em sustentabilidade, negócios sustentáveis. Sou um cara entusiasta da sustentabilidade, a sustentabilidade permeia minha vida acadêmica desde o intercâmbio que eu fiz. Minha vida como um todo, também assim como a Carla, sempre busquei ter hábitos mais sustentáveis, mudar alguns hábitos de consumo e sempre separei os resíduos que eu gerava em casa, os recicláveis, e sempre tive vontade de separar os orgânicos para compostagem, mas não tinha como, até que comecei a fazer parte de um grupo em que nós começamos a fazer compostagem. Então também entrou de maneira orgânica, a gente não se conhecia, então a gente se conheceu com esse movimento quando começou, e é isso. E assim, apresentados nós dois enquanto indivíduos, né, uma apresentação enquanto empresa, a gente se posiciona como uma startup climática. A gente explica melhor esse termo um pouco mais na frente também. A gente é uma empresa, né, com startup, que oferece o serviço de compostagem por assinatura em Teresina. Serviços de educação ambiental, voltado para a temática da sustentabilidade como um todo, e fazendo um funil até a compostagem. Entendi. Enfim, acho que estamos apresentados e seguimos. Muito bem. Eu tenho uma curiosidade, assim, em que ponto você acha que essa fagulha aí da sustentabilidade entrou na vida de vocês, assim, pessoalmente? Você acha que recebeu influências na faculdade, na família, enfim, né, de uma educação ambiental, de repente, da escola? Tenho essa curiosidade porque a gente que é um pouquinho mais velho, né, bem mais velho. A gente pegou, assim, aquela onda da Eco 92 no Rio de Janeiro, e era um período que eu tava na adolescência, a gente via realmente, de fato, que existia um movimento nesse sentido, de cada vez mais esse tema tá em voga em todas as áreas, né, e começou a entrar fortemente nas escolas. A gente observou que isso gerou gatilhos em várias pessoas que hoje em dia são dessa geração, de 92, da década de 90. Aí eu queria entender exatamente se tem algo relacionado a isso, como é que surgiu essa fagulha da sustentabilidade na vida de vocês, que também tem na nossa vida, né? Eu e
Deus-Leno? Bom, no meu caso, eu acho que eu peguei essa onda. A minha vida estudantil já começou nesse novo momento em que essa questão ambiental estava em alta, o conceito de sustentabilidade já tinha vindo à tona, mas aquele currículo básico de escola, a gente sendo apresentado a questão do aquecimento global, isso sempre me chamou a atenção e sempre me preocupou. Mas enquanto criança, eu gostava de brincar na natureza. Eu sou de Pedro II, Sim. aqui no interior do Piauí, então eu cresci lá, perto de uma reserva ambiental que tem lá no centro da cidade. Então eu gostava de brincar lá com um amigo meu de infância. A gente ia pegar peixinho lá no córrego, essas coisas. Então tive esse contato com a natureza, né? Com a natureza. Eu amava o Globo Repórter quando era sobre animais. Sempre assistia. Que é quase sempre. Isso. Sempre assistia. E então, assim, eu cresci com esse olhar da sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, assim, de maneira mais sólida, de conhecer o conceito, né, e de estudar foi realmente já na academia, principalmente no intercâmbio, como eu falei. Fui aí um dos premiados da época do Ciências Sem Fronteiras, Sim. A bolsa do governo federal. Eu fiz um intercâmbio de 1 ano e meio nos Estados Unidos e fiz uma pesquisa sobre o ensino de sustentabilidade para engenharia. Então, o assunto veio forte para mim. Mais forte, né? Nessa perspectiva de como ensinar engenheiros sobre a sustentabilidade. E eu estava na academia da engenharia. Então, quando eu voltei para terminar o meu curso aqui no Brasil, eu fiquei mais voltado para essa área. Então, eu gostava muito das cadeiras de saneamento, gestão ambiental, paguei optativas. Então, isso foi me permeando e, enfim. É impressionante, né, cara? Quando você for na raiz dessas pessoas que têm essa fagulha aí, sempre tem esse contato maior com a natureza. Eu acredito também que comigo funcionou também por esse motivo, né? Eu sou de Oeiras também, cidade do interior, então tive muito contato com a natureza, vivia na fazenda do meu avô, sempre tive esse contato com animais, fauna, com a flora. Isso realmente é uma memória, né, uma afetiva grande pra mim. Talvez pro Deus-Leno também tenha acontecido algo semelhante, só que litorâneo, né? Sim, também, a mesma coisa. É isso que eu ia dizer, aliás. É interior, mas é também litorâneo. Isso, exatamente. Mas é classificado assim como interior, né? Uma área mais rural, menos urbanizada, que é o que acontece aqui na Ilha Grande de Santa Isabel, de onde eu venho. Também tive esse contato sempre com a natureza, de brincar no meio do mato, de entrar em fazenda e tudo. E realmente eu também gostava muito do Globo Repórter, né? Uhum. E até perguntar pro Ramon também se ele gostava do Globo Rural, se ele pegou também esse programa. Eu lembro do Globo Rural, mas como era domingo cedinho, eu não costumava acompanhar, não. Mas gostava de ficar mais tarde à noite no Globo Repórter. Olha, já é um pouquinho mais urbano que a gente. Vou perguntar pra Carla, então, exatamente a mesma pergunta que a gente fez pro Ramon. Fica à vontade. Bom, a minha família também tem essa de origem mais do interior, né? E até os hábitos de consumo tem mais essa pegada sustentável. Então, você reutiliza mais coisas, você tem esse cuidado com o desperdício de água, por exemplo, economia de energia, que são práticas mais comuns, né, em cidades interioranas. Uhum. Eu só queria saber de onde é que tu é, tu falou que é do interior também. A minha família é de uma cidade do interior do Piauí, de São Raimundo Nonato. Na verdade, do interior de São Raimundo Nonato, mas depois a gente foi pra Brasília. Eu nasci em Brasília e com 10 anos de idade eu voltei pra São Raimundo e depois que eu vim pra cá pra estudar arquitetura. E assim, conforme eu fui estudando também, eu sempre tive uma visão mais macro, assim, de que a gente tá num espaço limitado, interligado, né? Isso, então que a Terra é um local que tudo que a gente produz aqui, fica aqui, enquanto mais a gente gira, mais poluição a gente tá provocando. Depois eu tive contato também com o veganismo, por exemplo, que a gente também tem essa questão com outras formas de exploração do ambiente, né, o uso de água, o uso de solo, a exploração animal, que também provoca essa insustentabilidade. E essas questões do conceito mesmo, né, de desenvolvimento sustentável, fui me aproximar mais realmente na academia, né, já na graduação, desenvolvi pesquisas sobre desenvolvimento sustentável. Então eu consegui me envolver mais também nessa parte teórica. Que bom, cara. Legal. Eu já fiz também disciplinas, né, sobre compostagem também. Então, eu acho que eu consegui, assim, durante a minha vida, unir a prática e a teoria. E eu acho que sempre teve presente, né, essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade. E viver também aquilo que se pratica, né, de fato, né, de que se fala, né. Uhum, com certeza. Não só pregar por pregar, né. Em teoria. Sustentabilidade. Na teoria, exatamente. Bom, sobre a empresa de vocês, queria que vocês falassem aí um pouco sobre a empresa, né? Sobre a startup. Como surgiu essa ideia de criar essa startup focada na sustentabilidade? Bom, o ponto inicial foi realmente essa questão de reduzir as emissões de CO2. A gente teve conhecimento de um desafio internacional. Então a Edsol surgiu desse desafio, né? Que a gente teve conhecimento, que era para reunir cidades, grupos de jovens em cidades no mundo todo, com essa
intenção de criar alguma prática que reduzisse as emissões de CO2. Então, seriam práticas locais que tivessem um impacto global, né? Quando todo mundo está ali empenhado em alguma coisa para reduzir as emissões, a gente tem esse respaldo global. Então, aqui em Teresina, a gente uniu esse grupo, que foi no momento que eu conheci o Ramon e os outros jovens que também foram chamados por esse movimento. E aí, a gente começou a pensar que prática a gente poderia fazer para reduzir essas emissões. Então, a gente pensou aqui no cenário de Teresina, a gente chegou nos resíduos sólidos, e dos resíduos sólidos a gente viu que mais de 50% são orgânicos. E Teresina também é uma cidade que tem muito essa questão gastronômica, né, de restaurantes, que é justamente quem produz grande quantidade desses resíduos. Então a gente começou a ir para esse lado da compostagem. A gente encontrou um restaurante parceiro aqui, onde a gente fez o primeiro protótipo, pegando os resíduos dele e compostando. E a gente viu que trazia realmente essa redução de emissão de gases do efeito estufa, porque quando a gente leva esse resíduo pro lixão, ele se decompõe de uma forma que polui o meio ambiente, ele é aterrado. E na compostagem, esse processo já reduz essa emissão. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que esse modelo de compostagem poderia ser um negócio, né? Modelo de negócio. Um modelo de negócio. Já existem outras empresas aqui no Brasil, né? Tem mais de 100 empresas que fazem essa mesma prática, né? De coletar resíduos orgânicos e compostar. Então, nesse caminho que a gente também teve a ideia de virar um negócio, né? Não foi a nossa ideia principal, né? O nosso primeiro foco foi reduzir as emissões de gases. Era mais como uma espécie de laboratório, né? Isso. E aí, no meio desse percurso, que a gente teve mentorias durante 2 semanas, a gente caminhou para esse modelo de negócio e começou com primeiro as nossas próprias residências, aí foi participando de feirinhas, engajando mais pessoas e tendo os primeiros clientes. E aí, quando a gente viu, a gente já era uma empresa. Que massa, cara. Agora eu tenho uma curiosidade, eu acho que o Ramon talvez possa nos falar. Como foi esse grupo? Era um grupo de WhatsApp ou o que era? Onde foi esse movimento que eu perdi? Foi realmente de uma maneira bem orgânica. É muito engraçado. Bem orgânica, né? Pra entrar bem na... Mas só pra vocês terem noção de como as coisas se conectaram de maneira sincrônica, digamos assim, eu vou só voltar um pouquinho. Em final de 2019, eu participei de uma oficina de construção de uma biofossa, né? Aquele tanque de evapotranspiração, lá em José de Freitas. E eu lembro que quando teve um primeiro momento lá durante a oficina, que era pra se apresentar, né? E aí eu falei de mim e tudo, e um dos termos que eu usei foi que eu tava tentando me encontrar, conhecer coisas novas, sustentabilidade e tal. E aí, em outubro de 2020, já quase um ano depois, eu recebo um story enviado, né, pelo Instagram, de uma menina que eu conheci lá na oficina. Ela falou assim: olha, Ramon, eu vi essa menina falando nos stories e lembrei de ti. Eu acho que tu vai se interessar. E o que era esses stories? Era uma chamada da Mariana Fiuza, arquiteta e urbanista também, que foi ela que começou esse movimento, ela que inscreveu a gente nesse desafio que a Carla mencionou, chama Gigaton Challenge. É um desafio internacional, de uma instituição internacional. Eles desafiam jovens mundo afora para prototipar alguma coisa em sua cidade que faça essa compensação de emissão de gases. Então eu não conhecia a Mariana, não conhecia ninguém, e vi os stories da Mariana. Ela tava tipo: pessoal, eu inscrevi Teresina nesse desafio, preciso montar um grupo de 15, 20 pessoas, quem se interessa? Era tipo isso, no stories dela no Instagram. Convocação. Uma convocação. Aí eu falei, me interessei, como faço? E aí entrei no time. E aí conheci a Carla. Eram vários, a maioria era ou arquiteto ou estudante de arquitetura. Por que será? Inclusive, foi durante a pandemia, né? Então, tava cada um na sua cidade. O Ramon tava em Pedro II, eu tava em São Raimundo Nonato, a Mariana tava aqui. Então, a gente começou realmente distante, remoto. A gente foi se conhecer pessoalmente, né? Eu e o Ramon, uns 3 meses depois que a gente já tinha começado o movimento, né? Pois é, eu vi que realmente é bem recente, né? 2020, foi outro dia. Sim. Enquanto empresa, a gente tem 2 anos agora, em maio, né? Aconteceu tudo isso que a Carla falou, a gente começou a participar de feirinha, se inspirou em outras empresas do Brasil afora e decidiu, vamos criar uma logo, criar um Instagram e se lançar no mercado. Faz 2 anos agora em maio. Mas compostando, a gente tá compostando desde janeiro de 2021. Pô, legal, cara. Porque era a compostagem do desafio, né? Recente. 2021 também foi quando a gente surgiu, né? Só que foi no podcast, né? Mas foi lá pro final de 2021. E olha aí, um bom uso da rede social, né? Exatamente. Sim. E do remoto, né? Que a gente tanto critica.
Às vezes é interessante, né? Às vezes dá bons resultados. É, sim, pra facilitar o contato. Eu acho muito interessante. Esse movimento aí foi bem feliz, né? Bem legal de estar gerando frutos, né? A gente gosta muito dessa história, né? Surgiu de maneira orgânica e a gente faz compostagem de resíduo orgânico. Realmente as coisas aconteceram, foram se encaixando. Então vocês não começaram com a intenção de fazer um negócio de cara? Não foi, porque tipo, hoje você encontra na internet, tipo, cursos, ganhe dinheiro com resíduo, seja um empreendedor na área de resíduo. A gente não nasceu dessa maneira, tipo assim, vamos ser empreendedor, ganhar dinheiro com resíduo. Foi realmente aconteceu, como a gente explicou, e pra mim também, em particular, eu tinha acabado de fazer uma mentoria em empreendedorismo com propósito, você empreender, fazer algo que você gosta, que você sabe e que o mundo precisa. E aí, a gente tá aqui. O problema do lixo gerado nas cidades é praticamente emergencial hoje em dia no mundo. Cerca de 22% do lixo gerado são rejeitos, que são a parte não aproveitável. 28% são de recicláveis secos e 50% são os resíduos orgânicos. E esses números mostram a importância fundamental da reciclagem e também da compostagem nesse processo de solução para o problema do lixo, que é a destinação adequada de todos esses resíduos. Pô, mas eu fiquei impressionado, 50% do lixo orgânico? É uma média nacional, na verdade. Quase que 50% do lixo gerado no Brasil é orgânico. E Teresina, em particular, ainda mais que 50%, se eu não me engano, é 54%. Devido ao número de restaurantes. É justamente isso que eu ia falar, falando de restaurantes, né, que a Carla apontou. É bem interessante isso porque também depois da pandemia tá tendo uma proliferação justamente de serviço, de comida, por delivery, e isso é um movimento geral no mundo. Acho que realmente é ainda mais importante nesse momento atual a gente pensar em como reduzir esses resíduos e dar uma destinação mais correta a esses resíduos que vêm da indústria de elaboração de comida. É verdade. E vamos já entrar logo no assunto, saber, porque tem gente que talvez não saiba nem o que é compostagem, né? Então vamos perguntar logo pra vocês aqui o que é compostagem, como é que ela funciona, né? Conta aí pra nossa audiência. Bom, eu sempre gosto de conceituar a compostagem como uma tecnologia da natureza. É uma tecnologia natural, orgânica. Se a gente observar uma árvore no nosso quintal, cai as folhas estão em contato com o solo, começa a se decompor e os nutrientes vão ficar ali disponíveis no solo, a raiz vai aproveitar, né? É uma circularidade. Da vida, né? Exato. Então eu sempre dou esse exemplo básico, mas obviamente que quando você começa a coletar resíduos de residências, restaurantes, escritórios, como a gente faz a coleta aqui. Só para deixar claro, nós somos associados da Edsol. É isso. Então, quando você passa a fazer isso de uma escala maior, você precisa controlar, né? Usar um método, usar uma tecnologia para fazer essa compostagem. Mas conceituando, a compostagem ela nada mais é do que a decomposição da matéria orgânica. Então, é uma decomposição para deixar a matéria orgânica estabilizada e os nutrientes ficam biodisponíveis no solo. Então, resto de comida, né? O que pode ser compostado? Porque nem todo resíduo pode, né? É só orgânicos, né? São orgânicos, mas assim, o orgânico é o que tem carbono, né? Então, assim, tudo pode ser compostado, até a gente depois que morrer. O nosso corpo pode ser compostado. Só que existem técnicas de acordo com o tipo de material que você vai compostar. Então você pode compostar apenas restos de comida crua, você pode compostar também restos de comida cozida, você pode compostar fezes de pets, você pode compostar poda, né, capina. Tudo que é orgânico pode ser compostado. Tudo que é orgânico pode fechar o ciclo e voltar a ser nutriente, digamos assim, para o solo, regenerar o solo. Mas aí vai depender da tecnologia utilizada. Quando a gente fala de compostagem doméstica, por exemplo, a gente tem uma limitação, mas de maneira resumida, a compostagem é uma tecnologia da natureza que faz a decomposição da matéria orgânica para estabilizar essa matéria orgânica e deixar os nutrientes de volta para o solo para alimentar e criar, por exemplo, alimento. Você se alimenta, gera resíduo, esse resíduo pode ser compostado e ser usado para plantar novos alimentos. Então você mantém aí o ciclo da vida, né? A circularidade. A aceleração do processo que já existe, né, na natureza. Só que de forma assim controlada, exato, feita com intenção, dentro de um padrão, enfim, porque você precisa fazer, digamos aí, uma triagem do que é que vai ser compostado. Mas no caso de vocês, aqui a gente é cliente da Edsol e a gente usa o nosso lixo produzido no escritório para retroalimentar aqui nosso jardim, né? Vira um adubo e depois a gente usa aqui no jardim que a gente tem aqui no escritório, né? Aí eu queria saber exatamente de vocês o que é que não pode, de fato, pelo menos, digamos aí, na técnica que vocês usam, né? Mas conta pra gente agora o que é essa matéria estabilizada, essa matéria orgânica estabilizada. É, exato. É os nutrientes
sementes estarem disponíveis para que as plantas consigam utilizar para se realimentar, né? Para alimentar novamente. É o que chama de humus, não, né? Também, humus é um tipo de compostagem, mas humus é a compostagem que usa minhoca. É como se o humus fosse o cocô da minhoca. A minhoca se alimenta dos restos de comida, entendeu? Entendi. Já é uma outra técnica. É, exato. Que exige um controle mais específico, porque, por exemplo, se você colocar resíduo cítrico na compostagem com minhoca, vai matar as minhocas. Então não pode colocar limão, abacaxi, laranja, cebola, acerola, ameixa, kiwi. Exatamente. Mas assim, na nossa técnica de compostagem, a gente não composta restos de carne, ossos também. O osso é algo que demora muito. As pessoas usam mais o pó de osso, né, quando vão usar para fertilização. Mas é só isso, a gente limita isso. A gente recebe alimento cozido, a gente só realmente pede essa atenção com carnes e laticínios. Por quê? Porque eles têm uma decomposição mais acelerada em termos de apodrecimento. E aí isso pode causar interferências no nosso processo, atrair mais vetores, causar mau cheiro. Não é que não vetores possa. Você chama... moscas, baratas, ratos. Nome bonito pra... vetores de doenças. Numa compostagem doméstica, por exemplo. Não sei se vocês conhecem, mas muita gente que tá ouvindo pode conhecer aquela compostagem doméstica de baldinho, que você reaproveita baldinhos, tipo balde de manteiga, balde de sorvete, faz uns furinhos com a furadeira, instala uma torneira e faz a compostagem. E também já existem muitos modelos comerciais de composteira pronta, composteira de apartamento e tudo. Lá, por exemplo, é bom não colocar, além das carnes, laticínios, é bom não colocar esses cítricos, alimentos que demoram mais a se decompor. Porque como é uma compostagem menor dentro do apartamento, pode ser que demore mais, tem que ter esse controle melhor com o tipo de resíduo. Mas é basicamente isso. A questão do PET, por exemplo, de não colocar o cocô do PET. Muita gente pergunta. Meu sonho. Muita gente pergunta, mas o que acontece? Tem ali um risco de ter um patógeno e tal. Sim. Então, não é que não possa compostar, mas é que a gente teria uma limitação em relação ao uso do adubo final produzido. Que você pode transmitir, né? Você pode passar pra frente, né? Não pode ser usado para hortaliça, por exemplo, tubérculos, alimentos que estão em contato direto com o solo e você vai se alimentar. Então, é melhor usar para paisagismo ou para arborização. Entendi. Então, depende muito também da finalidade do uso do composto. Para que tipo de cultura ele vai se destinar como adubo? Principalmente se você vai trabalhar com a comercialização do composto para obedecer às regras sanitárias do Ministério da Agricultura, essa coisa toda, é muito rigoroso. Tudo que vocês têm que ter. Exato. Para vocês terem um controle do que é que vocês estão entregando nesse composto, vocês precisam fazer essa triagem do que é que vocês recolhem. Né? É exatamente essa a limitação, mas só deixando claro, tudo pode ser compostado. Já está aí surgindo notícias no mundo. A Califórnia, por exemplo, salvo engano, já legalizou a compostagem humana, então você pode escolher não ser nem enterrado, nem ser incinerado, você vai cremado no caso, né? Você vai ser compostado, então é meio que você é colocado numa cápsula, o corpo é colocado numa cápsula com os outros materiais que vão reagir com a sua matéria para se decompor, e ele fica ali durante um tempo e você vai virar adubo, depois você vai adubar uma árvore da cidade, por exemplo. Caramba, é Matrix, né? Não, eu achei Matrix, demais. As máquinas faziam compostagem, agora o pessoal tá fazendo também. Cara, achei demais, ó. Tomara que chegue aqui. E rápido. Pois é, eu quero ser compostado. Matrix, as cápsulas com os seres humanos. É verdade também, né? Tem uma relação, né? Que vira energia, né? Sendo liquefeitos os corpos, depois alimentando os outros seres humanos. Que coisa. Conta aí pra gente aí quais são as técnicas que existem na compostagem e qual é que vocês usam. Bom, a gente faz uma compostagem em reatores, que no caso, mas é de uma maneira bem simplificada e até artesanal, assim, digamos, né? A gente usa caixas d'água, caixa de polietileno, aquela caixa azul, que é feita, fabricada para armazenar água potável. A gente usa elas e aí, basicamente, a gente coleta resíduo orgânico, né, das residências e outros estabelecimentos, que são os nossos associados do nosso serviço de compostagem, e a gente coleta também serragem de uma marcenaria local, lá perto do nosso pátio. No nosso pátio está localizado no Bioparque Zoobotânico. Então a gente mistura esses dois tipos de resíduo orgânico para poder fazer a compostagem nesses reatores que são as caixas d'água. É uma técnica. Mas pode ser feito também compostagem em pallets. Tem a compostagem doméstica de baldinho, como eu falei. Muita gente faz compostagem num buraco no chão. Uma prática aí dos indígenas já, de muita gente da zona rural. Faz um buraco no chão, vai colocando o resto de comida com folha seca e aí vai misturando, mexendo e
aquilo ali vai se decompor e vai virar um adubo. E aí, quando a gente pensa em atender um centro urbano mesmo, e pensar numa compostagem em larga escala, a gente pensaria numa usina de compostagem que usaria a técnica de leiras. Aí existem diferentes tipos de leiras, tem as leiras estáticas, as leiras revolvidas, eu acho que... Leiras? O que é leiras? Leira é você fazer essa montagem, que a compostagem, né, ela precisa do resíduo úmido e do resíduo seco. O resíduo úmido ele é a fonte de nitrogênio e o resíduo seco é a fonte de carbono, para fazer a combinação e a compostagem acontecer. Porque assim, né, até voltando lá para a conceituação, a compostagem, como é a decomposição, ou seja, nessa mistura de resíduo seco com resíduo úmido, a gente tem um monte de micro-organismo fazendo a decomposição dos restos de comida, que a gente chama de nossos funcionários, os micro-organismos. Vocês estão pagando os funcionários em dia. A gente precisa a gente precisa deixar o ambiente favorável para esses micro-organismos sobreviverem e fazerem a decomposição. Então tem controle de umidade, de temperatura, pH, tudo isso. Então a leira nada mais é uma montagem dos resíduos seco com úmido em larga escala. São camadas, é? São camadas, ela tem um formato trapezoidal e você vai fazendo tipo uma leira grande, né? Você tem uma leira de 10 metros de comprimento, 2 de largura, por exemplo. Então é para atender uma demanda alta, uma usina de compostagem mesmo. Hoje, por exemplo, a Edsol está em média aí 1 a 1,5 tonelada por mês. Uma usina de compostagem, 10 toneladas, 20 toneladas por mês, entendeu? A gente passa a atender 10 toneladas por mês, haja caixa d'água, se a gente for usar o método que a gente usa. Então já tem que partir pro método da leira, que é mais simples, tem uma capacidade maior. A leira é um monte de resíduo no chão. Aí tem toda a técnica a ser obedecida para não atrair barata, não atrair mosca, não atrair rato, enfim, não exalar mau cheiro. Tem que seguir uma técnica. É tipo um monte, Isso. né? De resíduos. Um montinho. Eu queria perguntar aqui pra Carla. Carla, você é arquiteta, recém-formada. Eu queria saber, você trabalha com projetos, qual é o teu foco na arquitetura e, de repente, você usa essas técnicas sustentáveis, esses sistemas sustentáveis no teu dia a dia de arquiteto. Eu queria entender a tua linha de pensamento na arquitetura, né? Bom, eu sou recém-formada, né? Ainda não peguei nenhum projeto, assim, pra fazer. Estamos aí, né? Mas, assim, durante o curso, né, eu sempre busquei inserir a sustentabilidade, inclusive a compostagem em projetos, né, que eu fazia. Se eu ia projetar uma residência, eu já colocaria ali o espaço para composteira. Já planejando a incorporação desses dispositivos no ambiente construído. Isso. Durante o curso eu fui me encaminhando mais pro urbanismo. E, sim, o resíduo sólido, o resíduo orgânico é um problema urbano. Tem que ser tratado em escala urbana. Então, eu acho que isso está diretamente ligado, né, com o meu trabalho. E até para a mobilidade urbana, que é onde eu tô mais atuando, também tem toda essa questão da logística, do transporte, de você tirar o lixo ali da casinha de cada pessoa e levar para uma região mais afastada da cidade, né, até fora dos limites da área urbana. Então isso também gera uma outra poluição, né, que é provocada pelo transporte, pela emissão de gases ali do combustível. Então tudo isso tá relacionado, interligado, a cidade como um todo, né, todas as relações ali estão conectadas. É muito importante a gente ter essa preocupação com os resíduos, como que eles serão geridos e tentar de todas as formas poluir menos esse ambiente. É na cadeia toda do processo, não apenas só Isso, na ponta. na ponta, exatamente. Tudo, né? Redução de emissão tem que ser durante todo o processo. Tipo, a comida chega na nossa casa, a gente não planta mais ali, então a gente traz de um lugar distante, então todo esse processo da comida chegar aqui também tem muito desperdício, né, que é uma outra questão, de você desperdiçar o alimento antes mesmo de você chegar a se alimentar dele. Então, são muitas questões aí. Cara. Várias questões. A gente conversou alguns episódios atrás aí com o Thiago, né, Deus lendo, sobre episódio 15. Resíduos plásticos. Ele faz reciclagem plástica, né? E os números, as quantidades envolvidas, inclusive as que estão fora do processo de reaproveitamento ainda, de reciclagem, são gigantescos. E uma demanda infinita. Quem trabalha com esse tipo de iniciativa sustentável, a demanda é infinita. O que a gente vê muito são entraves, exatamente culturais, entraves também burocráticos, mas é uma iniciativa que só tende a crescer, sabe? A gente conversando muito com o Thiago, tem até uma perspectiva de repente de investir em iniciativas como essa aí de vocês. E queria também já perguntar pra vocês como é que é essa dinâmica de vocês aí na Edsol com o pessoal que contrata vocês, com o pessoal das casas, dos restaurantes, como é que funciona de fato? Quais são os materiais que podem ser recolhidos dessas residências, como vocês já mencionaram anteriormente, mas também fiquei curioso com os restaurantes, como vocês fazem para
para, digamos, educar o cliente a não colocar qualquer coisa, né? Uma das partes mais importantes desse processo é a segregação do resíduo orgânico ali na hora que ele está sendo gerado. Já na hora. Isso. De imediato, né? Na fonte, ali na cozinha do empreendimento. Então a gente sempre tem esse cuidado de dar treinamentos com toda a equipe do restaurante, explicando, informando, falando sobre o que é a compostagem, por que é importante se fazer e como que eles podem nos ajudar nesse processo, né? Que é justamente fazendo essa separação, tirando o plástico, tirando o vidro, tirando plástico de ketchup, uma colher de plástico que às vezes vai sem querer. Claro que a gente ainda recebe, às vezes misturado ali. A gente ainda tem que fazer essa triagem quando a gente vai colocar na nossa composteira, porque quando tudo vira o adubo no final, né, o composto, a gente consegue ver claramente os plásticos, o alumínio que tá ali, que eles não se compostam, né, então eles ficam ali visíveis. E é muito impactante a gente ver que esses resíduos não vão se compostar, eles vão ficar aí no nosso planeta por anos e anos. Centenas de anos. Exatamente. Então a gente ainda tem esse trabalho de separar. Eu acredito que toda iniciativa dessa de reciclagem passa por esse problema de triagem. E aí é constante, a cada 6 meses ou a cada um ano a gente tem que ficar refazendo esses treinamentos, né, com a equipe, reforçando a importância de fazer essa segregação correta. É porque você vai estar mudando a cultura que já é milenar de uma certa indústria, né? A gente tenta sensibilizar, né? Mas não é fácil. Deixando claras as dificuldades. Em primeiro lugar, às vezes os funcionários, dependendo do posto do empreendimento, tem empreendimento que tem muito funcionário e tudo, se não vier uma ordem mesmo lá de cima, do proprietário e tudo, ele não vai ligar. Mesmo que a gente chegue lá, sensibilize e fale, porque o nosso treinamento ele não diz respeito a só dizer o que pode e o que não pode dentro do balde. É realmente o que é a compostagem, por que compostar, quem somos nós. Saber exatamente o propósito. O que nós estamos fazendo, exatamente, para tentar sensibilizar. Tem que se envolver, né? Exato, para tentar sensibilizar, mas não é fácil. Mas um outro desafio, que é por isso que a Carla falou até que a gente tem que repetir às vezes de 6 em 6 meses, a cada um ano, é a rotatividade dos funcionários. É verdade. Porque tem muito funcionário entrando e saindo dos restaurantes, então a gente tem esse desafio. Mas não é só nos restaurantes não, a gente também encara isso nas residências. E aí às vezes é uma casa que mora muita gente, às vezes tá com uma visita, e aí eventualmente vai acontecer. E cara, o nosso maior vilão é aquele barbantezinho de plástico que amarra o ramo de folha, ramo de cebolinha. Caramba, é mesmo? Tem aquele barbantezinho, porque você corta e usa só as folhas de cima, e aí você não quer ter o trabalho de tirar o plástico pra jogar só os talos no baldinho. Aí vai tudo junto. Eu acho que se a gente tivesse juntando todos eles e amarrando no outro, a gente tava perto de dar uma volta em Teresina. Eu acho aquele barbante muito chato, cara. Muito, muito chato. Mas é isso. Era isso que eu ia perguntar pra vocês, o que é que vocês mais observam, né? Esse barbante e o sachê de ketchup são os que mais tem. Aqui antigamente, as pessoas, né, mais tradicionalmente, elas amarravam com palha de carnaúba. Que aí já seria compostável, né? Já seria compostável, né? Eu ia falar também que a gente já tá fazendo uma coleção de talheres, porque também é muito comum ir colher, faca, mesmo de tipo aço, inox, que a pessoa sem querer joga no lixo. Caramba. Então a gente também já tá montando a nossa coleção. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Na casa de vocês some faca? Cadê minhas facas? É verdade, né? Não acontece? Cara, tá aí a explicação, vai pro lixo. A gente já encontrou um monte. Cadê a colher? Você pensa que entrou um alienígena na sua casa e levou, mas não, foi pro lixo sem querer. Você jogou sem querer. Lá em casa só tem 3 agora. Pode ter que montar o achados e perdidos daí. A gente já encontrou muito talher. E eu pensava que era o alienígena que levava as canetas do lixo também. Caramba. Se você for realmente observar, tem muito plástico, né, cara? Sim. Nossa, eu fico impressionado, principalmente aí depois das entregas, iFood, enfim. Eu fico impressionado como eles envolvem tudo com muito plástico. Plástico, isopor. Principalmente com a pandemia, que a questão da higienização e tudo era emplastificado pra poder estar sanitizado, né? Higienizado. Nossa, eu almoço aqui próximo aqui no Pão de Açúcar, eu reclamo lá com as senhorinhas lá que me servem, né? Rapaz, vocês usam plástico demais, em tudo vocês usam plástico, né? Protegem lá o alimento e tudo direitinho. Elas rasgam
pega um plástico, te serve, daqui a pouco envolve de novo no plástico, para o próximo cliente, quando aparecer, já tá todo hermético e tudo fechadinho. Meu Deus, eu fico impressionado, cara. Tem tanto plástico no mundo, né? É isso. É verdade. Mas tá levando a questão pra pessoa errada, Ed. Enfim, mas é porque o plástico te leva o alimento que depois vai ser compostado, é isso que eu tô falando. E tem uma coisa também interessante que eu já vi nessa relação de plástico e do orgânico, é que tem muitos alimentos que eles já vêm com essa proteção. Por exemplo, uma mexerica, uma banana, que ela já tá ali protegida com a casca. Você não precisaria colocar um embrulho. E às vezes, por exemplo, tem estabelecimentos que descascam a fruta, colocam na bandejinha, reveste de papel filme pra vender pra pessoa, sei lá, pra ser mais cômodo. Então, tipo assim, você tá tirando a proteção natural, gerando mais lixo e ainda perdendo a durabilidade da fruta, né? Cara, às vezes a fruta tá cortada no meio, cara. Pra quê, né? Estragar mais rápido, é só o que eu penso. É verdade, muito, muito louco, né? Isso, cara, tipo, pensar, né? É um raciocínio meio sem sentido. Eu queria perguntar pro Ramon, inclusive até como uma espécie de consulta aqui, porque a gente tem recebido bastante composto. A gente não tá dando nem conta de usar no jardim, porque o composto é bem rico em nutrientes, né? Sim. Você precisa ter um cuidado especial na hora de usar no jardim. Eu queria que você explicasse quais são os cuidados que a gente precisa ter em relação a jardim, horta, paisagismo. É porque você pode acabar matando a sua plantinha, né, por excesso de nutriente, de tão rico que é o composto. Em primeiro lugar, eu só quero deixar claro que eu não sou expert no assunto, mas, claro, a gente tá aprendendo porque é uma pergunta muito frequente. As pessoas perguntam muito, eu posso usar esse adubo na minha jabuticabeira? Esse adubo é bom pra minha samambaia? Assim, a gente não domina muito as plantas, a questão da agronomia, paisagismo, a gente não sabe. O que a gente alerta é isso, o adubo é forte, então você precisa conhecer a planta, a sensibilidade da planta e vai testando. É o que a gente recomenda por a gente não dominar. Mas, obviamente, a gente tem que dar alguma orientação, né? Mas é isso, em linhas gerais, a recomendação é que, como ele é um adubo concentrado, riquíssimo em matéria orgânica, tem plantas mais sensíveis e a gente tem relatos. Tem a mãe de uma cliente nossa que ela criou aversão com adubo, porque a primeira vez que ela recebeu, ela usou muito e umas plantas dela morreram. E agora ela não quer nem saber, nem que seja pra usar menos, entendeu? Nossa senhora. É engraçado até. É isso, assim, a gente tem uma tabelinha com as dosagens, então assim, um vasinho pequeno é porque é como se ele fosse considerado um alimento mesmo. Você tem ali uma planta já por um tempo e você precisa alimentar ela com água e com adubo. Então coloca ali uma colherzinha do nosso adubo por mês, entendeu? Já vai alimentar ela. Mas obviamente, quando vai pra horta, como a horta ela vai produzir um fruto, né? Então ela tem essa demanda de energia maior, aí você pode botar um pouco mais. Mas a gente sempre recomenda também misturar o composto orgânico que a gente faz com a terra vegetal e às vezes até misturar também com um esterco animal. Então a combinação do composto orgânico com a terra vegetal com o esterco animal é uma combinação muito boa para plantio, para cultivo de hortas e etc. E testando na sua plantinha, com calma, colocando aos poucos pra ver como ela reage. Isso. Eu tô falando porque o Deusland pode vir a ser um cliente de vocês aí, entendeu? Vou levar um adubo de vocês pra ele. Porque ele cuida, ele gosta, tá vendo, né? Ó, é o cara do bonsai, né? Os meus bonsais estavam tão bonitos que o pessoal roubou lá da minha varanda. Pois é, ele tava fazendo um pra mim há dezenas de anos e roubaram meu bonsai. É verdade, e bonsai é uma prática em que você tem que ter muito cuidado com a adubação. Em linhas gerais, o feedback que a gente tem é bastante positivo. As pessoas gostam muito do adubo. Ela exagerou, né? É. Tá, beleza, então. Vamos falar aqui exatamente, de fato, do serviço de vocês, que é a hora do jabá. Eu queria saber como é que funciona, de fato. Como é o dia a dia do composteiro? O negócio em si, ele tem todas as necessidades de qualquer negócio. Então, gestão de pessoas, gestão financeira. Sim, são quantas pessoas? Eu tenho essa curiosidade. Marketing. Sempre vejo vocês dois. Prazer, somos nós dois. Prazer, nós somos arquibancada aqui também, tá? Eu e o Deusland. Assim, não desmerecendo todo mundo que já passou pela nossa trajetória, pelo contrário, a gente é muito grato. A gente começou num grupo de 15, 20 pessoas. O Anderson Mourão tava nesse numa parte inicial do desafio do Gigatone, o Anderson tava com a gente. Era uma iniciativa com várias pessoas de diferentes lugares, mas quando vocês decidiram fazer da compostagem um modelo de negócio, quem foi que começou junto com vocês? Eu acho que quando começou como negócio, éramos 6. E aí, naturalmente, como era algo que, como todo início de negócio, não tem retorno ainda, então, tipo, a gente que tá à frente, a gente é voluntário, digamos, pra fazer acontecer, né? Sim. O negócio e tudo. Vocês têm a vida particular, profissional, fora da compostagem também, né? Exato. Então, é desafiador realmente o grupo
se manter, é um caminho natural. E aí também, por exemplo, a Mariana, que foi a que começou tudo, hoje ela tá fazendo doutorado em Portugal, ela ainda ajuda a gente, mas não de maneira 100% ativa. Então, hoje, enquanto empresa, somos nós dois sócios, que somos realmente os donos da empresa, mas a gente tem uma rede de apoio, nem que seja para uma consultoria, assim, tá desenvolvendo a embalagem do adubo, a gente recorre às pessoas que já estiveram com a gente, que sempre contribuíram, ficou perguntando ali, tá precisando de um socorro no dia do pátio de compostagem, tem alguém para chamar para ajudar. E na atividade braçal do pátio de compostagem, a gente tem um ajudante, que faz a parte mais pesada do serviço, que a gente sempre fez, mas agora a gente precisa dessa ajuda para poder cuidar dos bastidores. Marketing, gestão financeira, atendimento. Interessante, então tem essa pessoa que ajuda vocês lá no braçal mesmo, na hora de fazer as pilhas lá, né? Que é um dos nossos propósitos, assim, né? Como a gente se posiciona como um negócio de impacto, um dos impactos que a gente quer gerar é gerar emprego, que é o que a gente chama de emprego verde. Então, quanto mais a nossa demanda crescer, mais a gente vai precisar de ajudante. E é isso, mas não é fácil também de conseguir, até porque nesse patamar que a gente tá ainda é algo informal, a gente não consegue contratar ninguém, a gente sabe dos desafios do empreendedorismo no Brasil, todas as formalidades, burocracias que tem que ser atendidas, então a gente não tem capacidade ainda para contratar, então é algo meio informal. Eu acho que já passaram uns 5 ajudantes por lá. Tem os que foram só uma semana e não gostaram, até também porque tem a questão de estar trabalhando com resíduo, tem que lidar com mau cheiro sim, não tem como romantizar isso. Quando vai montar as composteiras, você tá lidando ali com 20 baldinhos que coletou na semana, todos cheios de resíduo, tem mau cheiro, não tem como não ter. Aí tem uma proteção, alguma máscara, alguma coisa. A gente tipo, usa máscara, luva, mas a gente já se acostumou. A gente já se acostumou a sair de lá fedendo. É fato. Não pode faltar EPI. Vamos falar agora como é que funciona mais detalhadamente uma startup de compostagem, Edmo? Porque eu queria entender exatamente, vocês são uma startup, então startup, pelo que eu entendo, é uma empresa que tá aí o tempo todo procurando investidores também, e o potencial de crescimento. Então a gente oferece esse serviço da coleta dos resíduos orgânicos, tanto para residências quanto para empreendimentos, que é o que a gente chama de grandes geradores. E aí nos grandes geradores também tem os de pequeno porte, que são os pequenos geradores, que é aqui onde o escritório se enquadra. Também deliveries, né, aqueles que são feitos em casa, também que geram uma quantidade menor de resíduos. E tem os grandes geradores, que já são restaurantes maiores, que é cerca de 2 bombonas por semana. Só para explicar pro pessoal, vocês entregam o baldinho, né, o recipiente. Isso, para residências e para pequenos geradores são baldinhos de 10 ou de 20 litros, que aí eles podem ficar durante uma semana, ou durante 15 dias, ou até durante um mês, e a gente vai fazer essa coleta. E assim, muita gente se questiona se não vai ficar fedendo por ficar um mês na minha casa, mas não fica porque o baldinho, ele fica bem vedado. Claro que quando você abrir para colocar o resíduo ali no dia a dia, naquele momento que você abrir, pode sair o mau cheiro, né, do resíduo que tá ali. Mas a partir do momento que você fecha, ele não vai ficar exalando nenhum odor, nem atrair nenhum bichinho. Ao contrário do lixo que a gente deixa, por exemplo, quando a gente não tem essa separação do resíduo, e a gente deixa, por exemplo, na pia, né, aquela lixeirinha que costuma ficar nas casas brasileiras. Se você não trocar a cada 2 dias, por exemplo, ele já tá cheio de bichinho, né? É verdade. É isso. 2 dias já tá horrível. Agora deve fazer uma diferença você selecionar resíduos que tenham uma velocidade de decomposição um pouco mais uniforme, né? Pois é. Quando a gente tá montando a composteira, parece uma salada, assim, sabe? Colorido. É interessante. E assim, eu percebo no dia a dia, fica um ambiente até mais limpo, porque o resíduo, por exemplo, plástico, lixo, você não consegue juntar por um tempo a mais, e aí só, por exemplo, no final do mês você ir levar na coleta, sendo que se tivesse tudo junto, você ia ter que ficar descartando e até gerando mais o saco ali, né, pra você ir levar na lixeira. Então também tem essa mudança no dia a dia que eu acho que é bem positivo. E Carla, vocês falaram sobre plásticos, também falaram sobre metais que vão junto às vezes, mas e o papel, como é que é encarado na compostagem? O papel, ele também pode ser compostado. A gente tem restrições quanto à pintura, por exemplo, né? Se tiver papel com pigmentação ou com algum revestimento, aí ele não pode ser colocado porque ele não vai ser compostado completamente. Perfeito. Como louco do café, eu tava pensando justamente no filtrinho do café, então pode, né? O filtro do café, ele pode ser compostado, né? Guardanapos. Aqui no escritório a gente pica, porque geralmente também a gente usa também para rascunho, né? No escritório de arquitetura, né? Tá o tempo todo fazendo rascunho em papel, né? Mas quando não tem mais nenhuma finalidade, a gente consegue juntar, a gente tenta picar ali o papel para colocar também, ajudar também no peso, né? Sim.
Aí, tipo, sachê de chá também, palito de fósforo, aquelas cartelas de ovos, um papelão. Então, tudo isso também pode ser compostado. Só pra fechar o raciocínio do serviço, né? Para as casas, a gente oferece os baldinhos, tem o de 10 e o de 20 litros, e os valores, eles variam de acordo com a frequência, porque a gente pode coletar toda semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez no mês, quando a Carla falou. Que aí vai variar de acordo com o número de pessoas que moram na residência, ou o estilo de alimentação. Eu moro sozinho, o meu baldinho consegue passar o mês inteiro até encher. Realmente é um exercício de autoconhecimento. Eu levei pra casa e achei que fosse cheio de imediato, mas eu, pelo visto, eu tô comendo muito fora. Eu passei quase 2 meses pra juntar, cara. E pros restaurantes, né, tem, como a Carla falou, tem os pequenos e os grandes geradores, mas no geral a gente disponibiliza umas bombonas plásticas maiores, mais resistentes também, porque como o peso é maior, para os restaurantes separarem. É isso, por hora a gente tem esses 3 eixos, são as residências, os restaurantes, empreendimentos comerciais e os escritórios. Tem aqui o base e tem um outro escritório administrativo que a gente atende. E aí a gente quer em breve começar a tentar, despertando interesse, a gente quer atender órgãos também, né? Porque muito bom. Órgão, por mais que não tenha uma grande geração de resíduo, mas você tem um prédio ali vertical com muitos departamentos, cada andar tem uma copa, tem muito café sendo feito o dia inteiro, cada funcionário leva um lanchinho, uma fruta, uma coisa, então tem uma geração, sim, por mínima que seja. Condomínios não, condomínio. A gente também tem planos coletivos, tem o modelo do plano desenhado, mas a gente ainda não atende nenhum condomínio. Mas são planos coletivos, onde como a coleta ela é feita no mesmo local, então quanto mais apartamentos aderirem, mais barato vai ficar a mensalidade, em relação a uma casa que é um atendimento individual. Aí esse é o nosso formato de plano coletivo. Então é um serviço por assinatura, as pessoas e os estabelecimentos recebem as bombonas e os baldinhos de vocês, e quanto ao armazenamento desses recipientes para recolhimento dos resíduos, precisam ser armazenados num local específico ou não? Não tem restrição, porque como a Carla falou, ele fica bem vedado, então não tem problema ficar na cozinha. No caso de quem mora em apartamento, não é uma desculpa dizer, eu moro em apartamento, não tenho onde colocar o balde. Tem sim, não tem problema nenhum, eu morava em apartamento até pouco tempo, meu baldinho sempre ficou na cozinha e nunca atrapalhou em nada. Restaurantes a gente até recomenda não deixar na cozinha, porque restaurante tem um controle sanitário mais rigoroso e tudo. Eu acho que a própria vigilância sanitária, se vê, não vai gostar. Então tem uma questão de legislação aí envolvida no caso de restaurantes. Isso, exato. É porque, se eu não me engano, a vigilância sanitária ela exige que as lixeiras de cozinha sejam com um pedal, né? Pra pessoa não ter contato com a lixeira, não ter que abrir a tampa e tal. Então, todos os restaurantes que a gente atende, eles estão localizados na área externa do restaurante. A gente só pede para proteger do sol, proteger da chuva por conta da própria durabilidade do recipiente e dos resíduos também dentro, né? Se o resíduo ficar ali armazenado durante uma semana no sol, vai começar a cozinhar lá dentro, nesse calor de Teresina. Então, a gente pede para ter esse cuidado também, na medida do possível. Além desses planos onde a gente vai na casa da pessoa coletar, a gente também tem um ecoponto, que é um ponto fixo, onde a gente tem tipo um container, onde a pessoa pode ir deixar o baldinho dela lá e trocar por um balde vazio. Então a gente tem 2 compartimentos, onde um você deixa o baldinho cheio e no outro você pega o baldinho vazio. Pô, que legal. Eu não lembrava mais desse ecoponto, vocês falaram aqui no... Isso. E aí o plano também tem um valor um pouco mais reduzido, né, por não ter essa parte da gente ir na casa da pessoa. E aí no final do mês, tanto essas pessoas que entregam no ecoponto quanto as que a gente faz a coleta, eles recebem o composto orgânico, que é justamente a finalização de todo esse ciclo. Então, todos os associados recebem no final do mês o composto orgânico, tanto residenciais quanto os comerciais. E todos os associados da Edsol têm se adaptado bem e rapidamente com os procedimentos desse modelo de coleta de resíduos? Assim, o pessoal aqui do escritório se adaptou muito bem à compostagem aqui. Todo mundo fica empenhado em encher o baldinho rápido. Mas teve um caso aqui que a gente começou a usar o balde e a gente esqueceu de falar pra nossa diarista, né? A gente esqueceu de avisar que o baldinho era pra deixar lá. Tchau, baldinho. No dia seguinte eu vi o plástico aqui fora, aqui na calçada, pra ser coletado pelo caminhão de lixo. Eu falei, não, Francisca, pelo amor de Deus, essa é pra gente guardar. Eu falei, você nem me avisa. E também, como o Edmo usou a palavra plástico, pra deixar claro, né, Edmo? Isso. Porque realmente no baldinho que a gente fornece ele com um saquinho que seria um bioplástico, né? Ele é feito a partir de fibra de mandioca. Infelizmente ele não é barato, mas ele tá dentro dos nossos custos de fornecimento.
esclarecimento. Então a gente, pros baldinhos, pras bombonas de restaurante não, mas pros baldinhos, a gente fornece já ele forrado com esse bioplástico pra melhorar a experiência das pessoas, não ficar jogando o resíduo diretamente no balde, não ficar aquele balde melado, meio asqueroso. Ele também vai se decompor no processo. Interessante. Pois é, ela pegou o plástico de mandioca. Isso. Mandioca, é? E colocou lá fora. Mas agora tá todo mundo muito bem educado aqui. O que não falta é café nesse balde. Eu imagino. Mais uma coisa aqui, pra fechar essa parte de como funciona o nosso serviço, a gente também faz os relatórios de compensação. Então, assim, pros empreendimentos comerciais, a gente fecha o mês, aí fala, esse mês, hamburgueria tal, destinou tantos quilos pra compostagem, isso evitou que tantos quilos de CO2 sejam emitidos pra atmosfera. A gente usa um dado da literatura pra fazer essa compensação, né? Existem estudos aí já científicos que têm uma estimativa dessa compensação. Cerca de 70 quilos de CO2 são deixados de ser emitidos para cada 100 quilos de resíduo que são desviados do aterro. Que aí também já até puxa essa questão... Cara, é uma proporção grande, né? Isso, já até puxa essa questão do lado ambiental da compostagem também. Tem o lado ambiental que é o mais óbvio, que a gente tá lidando com resíduo, tá dando um destino eventualmente correto pro resíduo, mas tem toda outra coisa por trás, porque quando ele vai pro aterro, e no caso do Brasil, que a maioria das cidades são atendidas por lixões, ele vai emitir metano, o metano é 27 vezes mais poluente do que o CO2, por isso esse número expressivo que vocês acharam alto, porque a gente faz a comparação com o CO2, mas o que os resíduos emitem mais é metano, só que como ele é 27 vezes mais poluente, quando a gente faz a conversão para CO2, exato, porque CO2 é o CO2 equivalente chamado, que é o que é usado aí no mercado de carbono que tá crescendo aí também. Mas tem a questão de contaminação do solo, contaminação de lençol freático, contaminação atmosférica, saúde, né, saneamento é saúde, tem a questão de vetores de doenças, enfim, então são vários os benefícios aí que a compostagem traz, enquanto empresa, enquanto negócio, a gente gera muito mais impacto positivo do que negativo. Com certeza. Vocês têm noção de quanto até hoje vocês já tiraram aí de metano ou CO2? Sim. Nesse último março, a gente completou mais de 18 toneladas de resíduos orgânicos, que a gente já coletou e compostou, desde o começo das nossas atividades. 18 toneladas. 18 toneladas de resíduos. 18 mil quilos. 18 mil quilos. Mais de 18 mil quilos. Que é mais ou menos 13 toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidos para a atmosfera. Parabéns. Vocês acharam 18 toneladas muito, né? Nosso resultado. Realmente é um número expressivo. A gente, claro, fica muito feliz de já ter alcançado isso em 2 anos aí. Mas, como eu digo, 2 anos. 18 toneladas em 2 anos. A estimativa é que Teresina gera 300 toneladas por dia. Caralho. Realmente é muito. Meu Deus do céu. É um grão de areia num deserto. Mas um deserto só é formado por grão de areia. Né? Exatamente. Exatamente. Então a gente já fez muito. Mas pra vocês eu acredito que seja bastante coisa já. E com muito mais espaço ainda pra crescer esses números. Exatamente. Eu acho que a gente tá com um resultado expressivo já, e é isso. Aí só pra fechar essa questão do comercial, de como funciona o negócio, a gente tá, inclusive hoje, adentrando num novo eixo, que é o eixo de eventos. Hoje a gente vai atender o evento Tardezinha, que vai acontecer aqui em Teresina, do cantor Thiaguinho. Vai acontecer o evento, eles já têm cooperativas de reciclagem trabalhando na segregação, então essa cooperativa ela vai ficar responsável de separar os orgânicos, e a gente vai fazer a coleta. É uma experimentação, a gente ainda não tinha esse modelo definido. A gente vai começar, a gente sabe que é desafiador. Hoje. Exato. E aí, nesse modelo que a gente vai atender hoje, além de estar começando a atender evento, a gente também está começando uma missão que a gente já estava carregando, mas ainda não tinha colocado em prática, que é aumentar ainda mais o nosso impacto social. Então, o que vai acontecer? A gente vai coletar os resíduos do evento e destinar para compostagem, e em contrapartida, a gente vai doar uma quantidade proporcional à quantidade coletada. A gente vai pegar uma quantidade proporcional de composto e doar para uma horta comunitária. Então foi um acordo feito com a empresa que contratou a gente, e é algo que a gente quer levar, porque assim, às vezes uma hamburgueria, sei lá, que contrata a gente, ela não tem interesse na quantidade de adubo que ela vai receber no final do mês, ela não tem demanda para isso. Então ela vai poder escolher, de sol, esse mês eu não quero receber adubo, você pode doar. Então a gente vai estender isso também para os planos de coleta convencional, para a pessoa poder escolher, esse mês eu não quero meu adubo, você pode doar. E aí a gente vai acumulando essas doações, quando chegar numa quantidade legal, a gente vai até a horta e faz a doação. E foi a produtora desse evento, Tardezinha, que entrou em contato com vocês? A gente sabe que a Prefeitura de Teresina, ela já exige um gerenciamento dos resíduos de qualquer evento que seja feito na cidade, já há essa exigência, tem que ser feito um plano de gerenciamento assinado por um responsável
responsável técnico e tem que ser, claro, não tem que ser só planejado, mas tem que ser implementado, executado. Existem já empresas que fazem serviço em Teresina, mas até então o orgânico, acho que já tinha tido outras experimentações, não com a gente, mas a gente realmente está sendo a primeira vez. Mas o contato foi feito através da empresa nacional mesmo. Eu não sei bem te dizer, mas eles são do Rio de Janeiro e eu acho que é da produção do Tardezinha. Porque o Tardezinha é um evento que acontece em vários lugares. Então a head de sustentabilidade deles entrou em contato com a gente. A gente vai até perguntar onde ela conseguiu o contato, não sei. E aí, é um mistério, hein? E aí é isso. Então vamos experimentar e desenhar essa atuação também para uns próximos. Ou porque Teresina, na cidade, também tem essa vocação de eventos, né? Restaurantes, eventos, aí seria muito interessante para vocês como empresa, né? E como é que vai funcionar esse recolhimento desses resíduos em evento, né? Porque deve ser completamente diferente. A gente vai ver na prática como vai ser, mas pelo contrato... Vai ser um laboratório hoje. Isso, vai ser um laboratório, mas pelo contrato que a gente fechou, a gente não vai estar lá. A gente tá só disponibilizando os recipientes. Vai ter uma equipe responsável por segregar o que é orgânico. Lá mesmo vai ter uma equipe própria para fazer essa segregação. Exato. O que é orgânico, o que é reciclável e o que é rejeito. Então, orgânico vai pra compostagem. E aí a gente até se pergunta, um evento desse, Tardezinha, o que eles geram de orgânico? Né? Às vezes a gente não para pra pensar nos bastidores. Desde ontem que tem gente lá trabalhando pra organizar tudo. E aí essas pessoas comem, né? Essas pessoas comem. Tem um fornecimento de quentinha pra elas. Esperamos que sim. Exato. Tem alguns eventos que nem isso, né? É verdade, tem uns eventos no Brasil. por aí. Isso vai gerar resíduo, né, da alimentação das pessoas. Porque, assim, tem a praça de alimentação também, que os foliões, digamos assim, né, as pessoas que vão lá pro evento vão se alimentar, mas a geração é muito pouca. Porque tem muita coisa pronta, industrializada. Exato, são alimentos industrializados que já são produzidos fora e são levados só pra ser fornecido lá. Mas vamos ver, depois a gente vê como é que vai ser o resultado dessa experiência. Muito, muito massa, cara. Que legal, gostei demais de saber dessa evolução de vocês aí. E é isso, um passo de cada vez. Exatamente. É isso aí. Assim, o podcast fica aberto aqui também pra vocês, de repente, mandarem um recado aí pra quem quer também ser um cliente de vocês, ou um investidor, se tiver aberto exatamente pra isso. Manda aí um recado pra vocês, aí a gente tem muita galera aqui que também pensa com essa mesma cabeça sustentável de vocês, hein? E esse é um assunto que a gente tenta colocar sempre que pode aqui nas nossas pautas, porque sustentabilidade é uma questão que não é importante só pra arquitetura, pra sociedade inteira. Demais. E a gente precisa muito reencontrar uma harmonia com a natureza pra continuarmos seguindo. É verdade, cara. Sim. Inclusive, a gente tá falando de sustentabilidade, né? Mas existem já muitas discussões que não adianta a gente querer um desenvolvimento sustentável, mas o que a gente precisa, o que a Terra precisa é de um momento de regeneração. E a compostagem é muito sobre isso, porque a gente tá regenerando o solo, promovendo a economia circular, parar de ver o resíduo como um rejeito que vai ser eliminado no aterro, mas valorizar ele, ver ele como um insumo, né? Ele deixa de ser um passivo e passa a ser um ativo. Pois é, e essa busca por harmonia passa muito por isso, de voltar a entender, compreender e fazer parte de novo dos ciclos naturais. Exatamente. Reconectar. Mas é isso, a gente, enquanto empresa, tá com todo o nosso catálogo de planos disponíveis. A gente tem, para quem é aí de Teresina, planos de coleta semanal, quinzenal, mensal. Tem planos coletivos, se você mora no condomínio pequeno, no condomínio maior. A gente tem ideias de começar de uma maneira, tipo, realmente com quem tá mais interessado, depois tenta ingressar no condomínio como um todo, tenta engajar todo mundo. E aí, restaurante, seja se você tem um delivery, trabalha só na cozinha da sua casa mesmo, a gente pode atender e faz toda a questão do marketing, de divulgar a empresa tal que destina, que faz essa compensação, enfim. E tá aberto a parcerias também, seja de investidores. A gente tá aberto a discussões, não tem nenhum plano assim definido aberto, uma cartilha de negócios aberta, mas a gente tá aberto, seja qual for a discussão. A gente também não enalteceu muito aqui, mas a educação ambiental é um serviço para nós. Então, se você é um professor, quer levar a pauta da compostagem para a escola, fazer uma atividade, uma dinâmica com as crianças, fazer uma prática ali de demonstrar como que é a compostagem, pegar o adubo, fazer uma prática de germinar sementes e tal, a gente pode pensar na dinâmica. A gente já fez isso em escolas particulares em Teresina, e a gente carrega a máxima de cada escola particular que contrata a gente faz uma palestra numa escola pública. Sim. Como compensação também. É isso. Se a Carla quiser complementar alguma coisa da minha fala. Oficinas também, né? A gente
gente já recebeu lá no nosso pátio oficinas de montagem de composteiras, de plantação de mudas, de palestras, oficinas em escolas. Então, é também um campo que a gente considera muito importante. Essa questão da educação ambiental, da conscientização das pessoas, enquanto responsáveis também por aquilo que elas produzem como o resíduo. Muito bom mesmo. Sou fã de vocês. E aí as nossas redes sociais, que o Ramon falou que estão lá, mas não deu arroba. Arroba Somos de Sol. Lembrando que todas as redes sociais de vocês vão estar na descrição do episódio, então você que está nos ouvindo, se você não pegar aqui no áudio, vai lá na descrição que tem lá todas as informações sobre a Edsol. Confiram sempre a descrição do episódio, porque tem muito mais informações pra vocês. O nosso nome comercial é Edsol. Por que é Edsol mesmo? Edsol foi lá no início do grupo, a gente tava discutindo o nome e tal. Primeiro pela questão de Teresina, né? Sol pra cada um. Tem a ver. Era bem invisível, né, esse sol. Então a gente trabalhando no pátio ali. E também muita questão, tipo, de plantas, né? Vem esse ditado, essa planta é de sol, essa planta é de sombra. Ah, verdade, cara. Aí a gente meio que uniu esses dois pontos, né? E aí surgiu o nome Edsol. Beleza. E aí quando foi para as redes sociais, a gente quis juntar mais gente com a gente e aí virou Somos de Sol. Então nas redes sociais nós somos de sol, né? Somos de Sol, exatamente. Legal, bacana. Então, sim, através do Instagram você consegue todos os contatos. Isso, lá as pessoas conseguem ver link para os nossos planos, né? Residenciais, comerciais. A gente coloca links também de entrevistas que a gente já deu. E o contato pro WhatsApp, que é onde a pessoa consegue ter o contato direto e começar a ter essa conversa, ver qual o plano que melhor se adequa ao dia a dia da pessoa, né? A gente sempre tenta ver qual o melhor plano pela experiência que a gente já tem com os nossos clientes. Às vezes a pessoa não tem essa noção de quanto lixo gera. Não, galera, a gente não tem noção de quanto que a gente Geralmente o primeiro mês é um mês de experiência. As pessoas acham que um baldinho dá, ou de 15 em 15 dias. Então a gente vai adaptando pra ver o melhor cenário pra cada família. Né? Perfeito. Muito bom, cara. Outro material que a gente tem disponível lá no nosso Instagram, no link da bio, o pessoal aí da arquitetura, eu acredito que a maioria conhece o Circuito Urbano, certo? Que é promovido pelo ONU Habitat, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Uma série de atividades, programações, palestras nessa temática do urbanismo. E aí, ano passado, a gente conduziu, durante a programação do Circuito Urbano, uma oficina de compostagem doméstica, falando todos esses conceitos da compostagem, tudo como fazer a compostagem em casa e como montar a composteira de baldinhos do it yourself, né? Pega os baldinhos, uma furadeira, uma torneirinha e tem lá o vídeo, tá hospedado no YouTube e tem o link lá pro vídeo. Então é isso, e aproveitando a carona aí na questão dos contatos, eu também, engenheiro Ramon, tenho a minha atuação como projetista e como entusiasta da sustentabilidade, estou lá no Instagram falando um pouco sobre sustentabilidade, da minha atuação com os projetos e tudo. Às vezes estou lá quando posso, gerando conteúdo legal também. Então, ramoncampelo.eng é o meu arroba lá no Instagram pra quem quiser acompanhar. Beleza, muito bom. Realmente, muito legal. Agora, só agradecer realmente a participação do Ramon e da Carla. Prazer em conhecer vocês, prazer em conhecer essa iniciativa que é a Edsol. Eu já conheci algumas coisas sobre compostagem, mas realmente fui surpreendido aqui com muito mais informação. E realmente aprendi bastante hoje. E é muito importante pra gente aqui debater sobre sustentabilidade, não só no universo macro, mas também no universo micro, de cada casa, de cada pessoa e como cada um pode fazer também a diferença. Verdade, cara. Isso, cada um fazendo sua parte, né? Verdade, Edmo. E realmente foi muito bom conhecer vocês e muito sucesso pra Edsol. Obrigado. Só agradecer também aqui a presença de vocês. Já faz um tempo, desde quando eu conheci o Ramon aqui no escritório, através do Anderson, né? A gente virou parceiro deles aí, né, como cliente. Eu me empolguei muito. Já disse de imediato pra ele, olha, você já tá convidado pra participar do nosso podcast e levar essa mensagem a mais pessoas. E fico feliz de ter sido agora no comecinho do ano também, a Carla, arquiteta agora, nossa colega arquiteta, e que venham novos parceiros para vocês. Desejo muito sucesso mesmo, e tem tudo para crescer. Coloca no sol que cresce. Muito bom, muito obrigado. A gente que agradece, né, pela oportunidade. Muito prazer de ter conhecido, né, o Edmo já em outro momento, conhecendo agora o Deus Leno. Agradecer aí ao Arquibancada pela oportunidade. É uma das nossas missões levar a compostagem adiante. Então, fico muito honrado aí pela palavra do Deus Leno de ter aprendido mais sobre a compostagem e também de estar levando essa mensagem para quem está acompanhando a gente, quem está ouvindo. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado.
Bom, também queria agradecer a estar participando aqui do podcast, que eu já conhecia também, já ouvi, então é uma honra estar aqui agora desse lado. Ainda mais sobre esse tema, né, sustentabilidade, que é um tema, assim, que eu acho que não pode ser dissociado mais de nenhuma prática que a gente faz, né? Ainda mais quanto engenheiros, arquitetos, nós somos construtores da cidade, de edifícios, é o que faz também o nosso dia a dia, então eu acho que são práticas que devem estar a todo momento sendo pensadas e empregadas. E valorizadas. Cada vez mais valorizadas. E é isso. Muito obrigada pelo espaço e vamos aí ser sustentável e compostar mais. Composteiros. Avante, composteiros. There's a light